Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Saudações. Aqui nós nos intitulamos Oráculo Político. É, Estabelecemos aí uma análise política da conjuntura do país em função das questões do momento. Basicamente aí sob um viés de esquerda, obviamente. Então vamos começar aí as elucubrações acerca do momento, e o momento ele é um pouco crucial. Pode parecer que não, mas existem transformações acontecendo, uh, e aí a gente vai colocar aqui um pouco a opinião que precisa ser colocada dentro dessa conjuntura que se coloca, né, basicamente acerca da crise, uma suposta crise, que não é difícil de mencionar o que poderíamos chamar de crise do governo Bolsonaro. Difícil. Uh, Muito se diz sobre a crise do governo Bolsonaro. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: qual é o princípio e a lógica desse governo, por que ele existiu e qual é a estruturação dele. Evidentemente que Bolsonaro ele sempre foi colocado no tabuleiro político como um espantalho da esquerda, uma armadilha da esquerda, para a esquerda, né? No intuito de que o seu comportamento fascista, ele, na medida em que ele causa repulsa, fascínio por parte de alguns, repulsa por parte de outros, são elementos que instigam as profundezas, os sentimentos mais, digamos assim, mais animais do ser humano, anticivilizatórios, e isso era crucial para que, naquele momento, para a desestabilização do regime político, a desestabilização da esquerda, especialmente. É, Bolsonaro e sua apologia à ditadura sempre causou transtorno na esquerda, né? E ainda causa. Mas a ideia é um pouco estabelecer, focando no momento, as questões relativas ao golpe de 2016 que existem ainda hoje. Nós vivemos uma nova conjuntura política desde o golpe de 16. O golpe de 16 inaugurou um processo histórico. E tudo que vem acontecendo é posteriormente a esse processo histórico, é consequência desse processo histórico. Esse processo histórico está em andamento. Uh, Esse processo histórico ele tem como, digamos assim, motor a, o aspecto midiático, né? E a reverberação midiática e a espetacularização sob o ponto de vista de de um ângulo, vamos usar um termo estranho, escatológico, né? A busca por uma nova política, uma política verdadeira, isso por uma espécie de transparência, né, entre o que é do povo, o que é público e o que é o poder. Esse tipo de relação levado ao extremo, ele beira o escatológico no que se refere aí ao beira o escatológico, porque o Bolsonaro ele é o que ele é. Esse é o ponto em questão. Ele não é um ator. Lógico que ele dá uma exagerada, né, evidentemente. Ele sabe o que está fazendo, né, por conta da sua posição política, né. Ele entende que ele foi colocado ali por conta desse comportamento. É, o núcleo desse regime, então, ele é justamente
o efeito midiático que a classe dominante precisa para controlar a narrativa do momento. Sempre foi isso. Isso aconteceu com o impeachment, isso aconteceu com a criminalização do PT no que se refere ao combate à corrupção. O combate à corrupção é nada mais nada menos do que a, o controle de uma narrativa, né? E essa narrativa ela foi inoculada, ela foi plantada ao longo de décadas e ela emergiu, né, como como se tivesse surgido do nada, mas na verdade houve todo um trabalho para que isso acontecesse. E, e o motor desse trabalho foi o chamado PIG, né? Bem designado pelo incrível Paulo Henrique Amorim, uma pessoa, um grande aí jornalista, um dos maiores jornalistas aí que nós perdemos aí esse momento nesses últimos dias. Então é interessante que a gente compreenda o seguinte: o principal, o núcleo do regime político, ele é essa busca pela narrativa, o controle da narrativa. E a Operação Lava Jato é um núcleo disso. A Operação Lava Jato foi ele é o pilar. A Operação Lava Jato é a árvore que cresceu, né? A erva daninha que cresceu. E todos os galhos são sustentados na Operação Lava Jato, incluindo aí o bolsonarismo. O bolsonarismo ele é uma espécie de consequência da Operação Lava Jato, do lavajatismo. E aí entra o ponto-chave da questão, que é o quê? É justamente os vazamentos do Intercept, o que nós podemos chamar de vaza-jato, né? E a vaza-jato ela entra como um contraponto na narrativa construída pela Lava Jato, e a Vaza Jato desconstrói, ela tem um efeito poderosíssimo. E esse efeito ele só está começando, é o início desse efeito. Nós estamos no começo de uma série de transformações que vão acontecer agora. Por quê? Porque a Vaza Jato ela está servindo como um antídoto da Lava Jato. A Lava Jato foi a doença perpetrada pelo PIG para destruir o sistema político. E a Vaza Jato está sendo antídoto. A Vaza Jato está sendo a recuperação do país. A Vaza Jato chegou numa hora maravilhosa, num momento mais propício para que ela surgisse. E aí a gente está no início de uma gigantesca transformação aí que pode virar o jogo. Lógico que nós não sabemos ainda o tempo que isso vai levar. Evidentemente, em se tratando de um processo histórico que começou em 16, nós estamos em 19. Início de uma gestão bolsonarista dentro de um golpe de Estado. Um golpe de Estado que está instável. Então aí a gente entra no ponto que é a questão que envolve a direita brasileira. E aí a gente volta para o PIG, porque o PIG ele é a essência da direita brasileira. Para nós entendermos o que acontece na direita brasileira, a gente precisa entender o PIG. E o que a gente observa no PIG? O PIG ele está dividido. Existe uma parte do PIG, o PIG vinha até então na busca pela domesticação de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro foi importante para vencer o PT. Nós tivemos o PIG, tivemos que alterar nós tivemos que aturar o Bolsonaro para que a reforma da Previdência acontecesse. A reforma da Previdência aconteceu e só que agora o efeito da Vaza Jato causou um estranhamento no PIG, causou um transtorno no PIG. Então uma parte do PIG ainda quer manter o governo,
mas não consegue, né, não consegue defender mais o governo, e a outra parte do PIG quer a saída do Bolsonaro. Essa parte do PIG que quer a saída do Bolsonaro é uma parte que está ganhando muita força, o que mostra que a direita está em busca do que? Da estabilidade do regime. A direita precisa da estabilidade do regime. É extremamente fundamental. Porque para que, para que o plano da direita, que é desmontar o Estado, desmontar completamente o Estado, e a direita, eu quando eu falo direita, eu não me refiro à extrema direita, né, eu estou me referindo à elite do país, né, e não estou me referindo ao baixo clero bolsonarista, que a gente pode chamar de extrema direita. A extrema direita não entra nisso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a direita. Por quê? A direita, que muitas vezes é chamada de tradicional ou neoliberal, né? Embora o Bolsonaro também seja neoliberal, também defende o neoliberalismo, eles têm o mesmo programa. Então a questão que se coloca é: a direita precisa estabilizar o regime, porque para dar continuidade aí ao desmonte do Estado, às privatizações, a entrega do patrimônio nacional para o capital externo, internacional, e que vai explorar a nossa mão de obra. A direita sabe que isso vai gerar pobreza, isso vai gerar revolta, isso vai gerar indignação, isso vai gerar repulso, e já está começando a gerar. Então ela precisa estabilizar o regime. E para estabilizar o regime, o Bolsonaro começa a se tornar um problema para a direita. E esse é o ponto-chave da questão. E isso está ficando cada vez mais visível, e aos poucos nós vamos chegando no momento crucial que será colocado na pauta, como já está se iniciando a pauta, o impeachment do Bolsonaro, né? E aí a gente precisa é, voltar, colocar a questão do vídeo, que é o golpe frio de 92. Nós vamos chegar lá, que é o que é muito semelhante à questão ao que aconteceu com o Collor. Antes disso, nós vamos falar um pouco da direita, temos que falar da esquerda. Na esquerda, no campo da esquerda, esse tema ele já começa a dividir a esquerda. Por quê? Porque o movimento popular ligado às bases, né, da, da esquerda do movimento popular quer ir para a rua contra o Bolsonaro. Anseia isso. Anseia ir para a rua e pedir a saída de Bolsonaro. E anseia pelo início de um movimento fora Bolsonaro. E aí uma outra parte da esquerda mais racional, também mais ligada às estratégias, ligado às direções, essa parte avalia a questão com frieza. E esse foi um debate que ficou notório essa semana no Brasil 247, evidentemente que é o Brasil 247, a gente pode chamar que é o núcleo da esquerda hoje, né? Ele é uma centralidade ali dentro dos blogs de esquerda no que se refere a as evidências do que acontece no campo de esquerda. A polarização dentro da esquerda entre o Breno Altman e o Rui Costa Pimenta evidencia isso. Um quer ir para a rua, né, que representa esse front de atuação na luta de classes, né, e no tratamento das questões políticas como uma questão belicista, e de certa forma é mesmo, e o Breno Altman com uma visão, digamos assim, mais fria e dentro de um entendimento histórico, do qual nós aqui nos aproximamos, evidentemente. É, e aí entra a questão que se coloca, né?
Evidentemente que a gente tem essa questão do fora Bolsonaro, e eu remonto o argumento de que o Bolsonaro continua sendo uma armadilha. Ele ainda está na posição da armadilha, porque ele sempre foi. Ele sempre foi esse elemento de fascínio, esse elemento de ojeriza por parte da esquerda. E aliás, não só de parte da esquerda, mas da esquerda como um todo. Essa ojeriza tem uma tendência de unificar a esquerda, um potencial de unificar a esquerda. Ah, então, até que ponto a gente pode dizer que a esquerda vai servir como massa, o movimento fora Bolsonaro vai servir como massa de manobra do PIG, né, do núcleo da direita que quer estabilizar o regime, e aí, e aí a armadilha Bolsonaro se encaixa perfeitamente nesse sentido, porque a esquerda inicia o movimento pela saída do Bolsonaro e toma as ruas do país, e a direita fica com a faca e o queijo na mão para dizer que o Bolsonaro não tem condições de governar. E aí se instala um processo de impeachment. Nesse processo de impeachment vai ser complicado, vai ser turbulento e tudo mais, mas o PIG ele já vai criar a narrativa, ele vai conduzir a narrativa de que Bolsonaro fracassou, baseado na insatisfação popular, que é uma coisa real, né? Não é uma coisa artificial. Né? O Bolsonaro realmente ele não é que o governo Bolsonaro fracassou. Veja bem, eu tenho entendimento de que o governo Bolsonaro não fracassou. O governo Bolsonaro está sendo bem sucedido, porque o objetivo do governo Bolsonaro é causar a instabilidade. É ser uma continuidade da crise, porque o golpe ainda não fechou. Muito se disse ano passado, quando Bolsonaro ganhou as eleições, que o golpe havia sido fechado, incluindo eu mesmo. Nós aqui mesmo falamos que o golpe havia se fechado, mas não é verdade. O golpe não se fechou. O golpe de 16 ainda está em aberto. E esse é o transtorno do PIG. E quando vem as revelações da Vaza Jato, o golpe fica ainda mais em aberto. Ele volta a ficar em aberto. E ele fica ainda mais escancarado o golpe de Estado. E isso causa um transtorno ainda maior no PIG, a ponto de a gente assistir no PIG um racha, algo que a gente não via há muitos anos, há mais de uma década. Desde que a direita decidiu, pelo caminho golpista, todos os veículos que formam o núcleo do partido da imprensa golpista agiram de forma sincronizada. Desde os idos de 2012, 2013, praticamente do primeiro mandato da presidente Dilma. Né? Então, a gente tem o quê? Pela primeira vez, as evidências de uma confusão no PIG. E isso é importante. Isso é importante. Faz parte é uma crise do golpe de Estado. É uma crise. Não é uma crise do governo Bolsonaro. É uma crise do golpe de Estado. Porque o governo Bolsonaro, volto a dizer, não é um governo feito para estabilizar o país. Isso sempre foi colocado. Né? Alguns setores da direita, da elite, sempre tiveram essa ansiedade pela estabilização do regime e o fechamento do golpe. Mas o Bolsonaro, é impossível isso acontecer com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não, ele é um elemento de caos. Ele traz o caos no próprio governo. Ele é um soldado do caos. Ele incorpora o belicismo nas suas ações, nas suas palavras. E isso causa repulsa, causa instabilidade e vai causar reações. É assim que funciona.
Então, o que acontece? Essa é uma situação que a direita não vai conseguir sustentar por muito tempo, porque ela precisa dar continuidade. As coisas precisam andar, porque a crise econômica afeta a elite brasileira. E a elite brasileira precisa dar respostas à elite americana, no caso, ali o Trump e tudo mais, e outros setores. E isso é importante porque para que a agenda de privatizações, os acordos comerciais, todos que eles querem planejar ocorram, o país precisa ter um clima estável, o que já é difícil pela própria natureza das decisões políticas. A própria natureza dessas decisões, a própria natureza dos objetivos que a direita quer já é a instabilidade por si só. E isso sendo executado pelo Bolsonaro é ainda pior. Coloca em risco as conquistas, entre aspas, do golpe de Estado para eles. Então, o contexto pede, o contexto para a direita pede a saída do Bolsonaro. E é aqui que a gente entra no tema do vídeo, que é a comparação com o Fora Collor, o que nós podemos chamar de golpe frio de 92. O golpe frio de 1992. Por quê? E aí muitas pessoas de esquerda vão criticar a posição, ao contexto colocado, que é o seguinte: o impeachment do Collor, ele no momento em que ele ocorreu, naquele contexto muito específico, recortado daquele clima que havia sido colocado, ele, em hipótese alguma, ele funcionou como um golpe de Estado, diferentemente do impeachment da Dilma, que é, era visivelmente um golpe de Estado, e de fato foi um golpe de Estado, embora muitos, enfim, é controverso, é um tema muito complexo para abordar agora, mas foi visivelmente um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado muito escancarado. E o golpe de 92, ele foi um golpe frio, porque ele em nenhum momento ficou colocado que aquilo era um golpe de Estado. E o fator fundamental para isso foi a repulsa que o Collor havia causado na população. E não a população de classe média coxinha, igual foi em 2015, né? Mas sim na população pobre, na classe trabalhadora, né? Então, o que acontece? A repulsa e a revolta popular ocasionada pelas decisões políticas do Collor tiraram o efeito de que aquilo era um golpe, né? Tanto que é muito difícil você dizer que o impeachment de Collor foi um golpe. Causa estranheza, causa até uma certa não, causa um incômodo, principalmente na esquerda, falar uma coisa dessas, porque tudo bem que foi um golpe de Estado, não foi um golpe de Estado, é diferente. O impeachment de Dilma foi um golpe de Estado. O impeachment do Collor não foi um golpe de Estado. O impeachment do Collor foi um golpe de governo, um golpe de uma classe social, né? Um golpe que uma classe social fez dentro do seu próprio núcleo, né? Foi um golpe de Estado muito preciso, cirúrgico da elite, da elite é, é, sobre um governo e não um golpe de Estado. Mas o golpe de 16 não. O golpe de 16 foi um golpe de Estado. Por quê? Porque uma classe política tomou o poder.
Uma classe política tomou o poder. No caso do Collor, não. No caso do Collor, foi uma classe política que removeu uma peça instável, né, e conseguiu dar um caminho estável para o governo, que é justamente o que essa mesma elite quer fazer agora. É agora que eles querem fazer isso. Eles precisam fazer isso. O PIG precisa fazer isso. A direita precisa fazer isso. Precisa pegar e fazer o quê? Remover a peça que está causando a instabilidade do governo para dar a esse governo um caminho estável. É um golpe frio. É um golpe. Não é um golpe de Estado. O impeachment de Collor, de Bolsonaro, se ele ocorrer nos mesmos moldes que ocorreu o do Collor, não será um golpe de Estado, mas será um golpe de governo, um golpe de uma elite que quer estabilizar um regime iniciado no golpe de Estado de 16. Então, é, esse é o ponto-chave. Evidentemente que a própria insatisfação popular já é um motor para o encaminhamento desse golpe frio, né? No entanto, a esquerda, aí a gente entra num ponto que é a questão da esquerda. Porque a esquerda, de que forma ela vai entrar nesse jogo? De que forma ela vai reagir a esse contexto, a esse encaminhamento que o PIG quer dar? Eu volto, então, nós temos que voltar ao exemplo do golpe frio de 92. O golpe frio de 92, e nas suas consequências, ocorreu o impeachment do Collor, a elite conseguiu dar um direcionamento rumo à estabilidade. O governo Itamar, ele foi um governo fraco, ele foi um governo melancólico, né? Ele foi caminhando a passos melancólicos até chegar em 94. Quando ele chega em 94, só que, ó, veja só, esse período do Itamar foi um período fundamental para a elite brasileira, porque a elite brasileira ganhou tempo. A elite brasileira ganhou tempo para se reorganizar e elaborar uma estratégia num terreno despolarizado. O impeachment do Collor, porque o impeachment do Collor unificou direita e esquerda, unificou PT e PSDB. PT e PSDB da época se uniram contra o Collor. Repito, o PT e o PSDB se uniram contra o Collor. Esse ato de se unir contra o Collor ocasionou o quê? Uma despolarização. Essa despolarização pavimentou um terreno, digamos assim, pacífico. Mas esse pacífico serviu para a direita, porque a direita conseguiu encontrar um terreno limpo para para realizar o seu plano, que foi o que aconteceu no ano de 1994 com o Plano Real. Então, quando o Plano Real chegou, a esquerda ficou sem reação. A esquerda não conseguiu questionar o Plano Real, não conseguiu criticar o Plano Real e tampouco elaborar uma alternativa ao Plano Real, né? E hoje nós somos reféns do imperialismo por causa do Plano Real. O Plano Real é o real é a moeda que a elite brasileira e a elite internacional usam para conduzir o regime político do país. Então, o Plano Real foi uma conquista da direita que foi realizada sob uma base construída no impeachment de 92, no golpe frio de 92, que foi o impeachment do Collor. E a direita precisa agora fazer isso. Ela está elaborando a mesma estratégia de desespero, no desespero de estabilizar um regime.
há um desespero na direita, porque eles estão percebendo, lógico que isso fica oculto, porque eles são uma classe social menor e eles sabem esconder isso. Mas esse desespero, ele transborda no PIG. Então, o que a gente observa? Outro acontecimento importante, outro desdobramento do golpe frio de 92 o governo FHC. Quando o Plano Real foi executado naquele ano, o Lula era líder nas pesquisas, então o Plano Real serviu como uma ferramenta de instrumentação eleitoral. O FHC ganhou as eleições e a direita triunfou, ela conseguiu estabilizar o regime e dar continuidade a um programa de privatizações que o Collor não conseguiu. Então, o que o Collor não conseguiu fazer, dada ao seu comportamento instável, o FHC conseguiu porque ele pegou um terreno pavimentado pela pacificação que foi originada na união entre esquerda e direita contra o Collor. E aí ocorreram as privatizações que a gente sabe. Nós tivemos 8 anos de FHC, um governo que foi horripilante, um governo assim que as pessoas, o inconsciente coletivo até quer esquecer, né? Aquela coisa que é coisa ruim, o cérebro, ele automaticamente esquece, né? Quer dizer, foi um governo tão horripilante que as pessoas não querem lembrar muito bem como foi. Então, e é muito parecido com esse governo, Bolsonaro, tem muita semelhança. Então, o que acontece é, esse é um aspecto fundamental. E além disso, um terceiro fator importante como desdobramento do golpe frio de 92 foi adiar a vitória da esquerda, porque em 94 já era para a esquerda ganhar, é, o Lula já estava ali com a popularidade altíssima. Então, é, o que aconteceu foi que a esquerda precisou esperar 8 anos para vencer a eleição. Né? Ou seja, o golpe de 92 adiou, o golpe frio de 92 adiou a vitória de Luiz Inácio. Né? Então, foi necessário que a esquerda esperasse 8 anos para conseguir ganhar a eleição. Tudo isso graças ao golpe frio de 92. Isso é muito importante colocar isso agora, porque nós estamos no mesmo ponto. E aí a gente volta para o que deveria ser a posição da esquerda frente a essa situação. Evidentemente que o contexto social consequente do governo Bolsonaro, ele naturalmente empurra a esquerda para o caminho da luta, para o caminho do confronto, para o caminho da rua, naturalmente. Mas a esquerda precisa fazer um trabalho anterior a isso. A esquerda precisa elaborar uma posição política. E essa posição política precisa ser clara para a sociedade, precisa ser uma posição política unificada e firme perante as transformações que estão para acontecer e a instabilidade que nós vamos entrar por conta dessa crise do governo Bolsonaro, que já é instável e vai ficar mais instável. Então a esquerda precisa construir não digo uma narrativa diferente, mas construir uma nova posição, ocupar uma nova posição no tabuleiro, que é o que é um vácuo de oposição. Hoje existe no Brasil um vácuo de oposição, porque o PT, na medida em que ele opta por ser uma oposição ao governo e não uma oposição ao regime político, o status de oposição, o status de opositor do regime político fica vago.
né? Aquela posição de oposição ao regime político, aquele lugar fica vago, fica vazio. E é isso o que um fator que ajuda a direita. A direita, ela consegue, ela até agora é inacreditável como que a direita consegue se sustentar no poder num regime tão bizarro que não consegue nem governar, né? Um governo que não consegue nem governar. Por quê? Porque esse lugar de oposição ao regime não está ocupado por quem deveria ocupá-lo, que é o quem? Que é quem? O PT, o maior partido de esquerda, né? Talvez o maior partido de esquerda, o maior partido que poderia acumular forças para iniciar ou ser uma alavanca rumo à destituição do governo. Então, o que deveria ser a posição a ser ocupada? O que é esse lugar de oposição ao regime que precisa ser ocupado? E talvez, não, eu diria que pelo PT, mas evidentemente que se o PT não ocupar esse lugar, alguma outra força política vai ocupar. Deveria ser o PT. No momento, precisa ser o PT. Né? Não sei o que poderia surgir. Só se surgir um novo partido de esquerda, só se surgir um movimento popular organizado, né? Mas do nada é difícil. Então, qual deveria ser essa posição, né? Dentro desse campo político que nós estamos chamando de verdadeira oposição, não uma oposição. Se nós temos um governo fake, um governo fantoche, e se você faz uma se a esquerda faz uma oposição a um governo fantoche, a esquerda ela se submete a ser uma oposição fantoche. E aí ela acaba escondendo o que deveria ser a oposição real. Porque o que governa o país não é o governo Bolsonaro. Quem governa o país é um regime político parlamentar, um regime político construído por uma narrativa lavajatista, construído pelo PIG. E a Vaza Jato, ela é prejudicial não ao governo Bolsonaro, mas ela é prejudicial ao regime, a esse regime, o verdadeiro regime, o regime que sustenta um governo fake. E por trás desse governo fake, ele governa de forma instável, irregular e meio uma forma labiríntica de governar. Mas se a esquerda continua caindo na armadilha Bolsonaro de se posicionar como oposição a um governo fake, a esquerda começa a ficar fake também. E a verdadeira oposição que deveria existir acaba não existindo. E essa situação de instabilidade se prolonga. E o povo fica sem reação. O povo, muitas pessoas da esquerda não saem para a rua porque muitas pessoas da esquerda ficam angustiadas porque as pessoas não saem na rua. Mas as pessoas não saem na rua porque não existe ainda, não foi construído ainda uma oposição verdadeira ao regime. Porque o PT ele está confuso, ele não consegue se posicionar de forma clara contra o regime que se instalou em 2016 por meio de um golpe. Então há setores no PT que não acham que foi golpe, há setores no PT que apoiaram o impeachment da Dilma, há setores no PT que logicamente que querem o Lula livre, mas não se mobilizam para isso, não vão para lá, não vão até as últimas consequências para isso. Ou seja, é o que? É uma dificuldade de se posicionar como uma verdadeira oposição. Esse é um problema que o PT está enfrentando. Então, a gente precisa entender o seguinte: como que a esquerda deve se comportar, e aí não sei se necessariamente o PT,
Mas como que ela deve se comportar no contexto atual no qual a gente tem a mesma situação do golpe frio de 92, no qual a direita precisa substituir a peça deficiente para estabilizar o regime. Como que a esquerda deve se comportar? Deve ficar a favor do Bolsonaro? Complicado. Difícil ficar a favor do Bolsonaro. E você corre o risco de se anular enquanto oposição, enquanto, enquanto capital político, né? Digamos assim. É, logicamente que você não pode ser a favor, dentro de um contexto de impeachment de Bolsonaro, é delicado você ser contra o impeachment, porque você pode ficar a favor do Bolsonaro. Você pode acabar se posicionando a favor do Bolsonaro. Então, o que precisa ocorrer a esquerda precisa construir uma postura política contra o regime, né? E aproveitar a instabilidade do governo e do regime para levantar as bandeiras contra o regime e levantar reivindicações não contra o governo Bolsonaro, mas contra o regime, né? E aí inverter o jogo, usar o fora Bolsonaro para os seus fins, utilizar uma situação real, que é o fora Bolsonaro, para reivindicar os seus objetivos políticos, os objetivos políticos da esquerda, que precisam estar claros. E qual deveria ser a postura clara dentro do contexto? Como que você se opõe ao regime político? É necessário ter a clareza. O regime político, os pilares do regime político são a fachada de legalidade. É o pilar fundamental do regime. Ele se mostra como ele cria um invólucro, uma envoltória fake de legalidade. O suprassumo disso é o próprio impeachment da Dilma, quer dizer, um impeachment que foi completamente um golpe, verdadeiramente um golpe, mas ele foi totalmente construído numa fachada de legalidade, né? É, ou seja, é a essência do regime. A Operação Lava Jato, ela também é um pilar, porque ela constrói uma narrativa de que a classe política é corrupta e você precisa combater a corrupção, né? Mas isso é fake, porque na verdade não é a Lava Jato não combateu a corrupção. A Lava Jato ela é um instrumento de perseguição política, de, de destruição do regime político, né? E o outro elemento, o terceiro elemento que é o pilar do regime é justamente a questão da econômica, né? Ou seja, é você propor um programa neoliberal. Então você tem que criar a esquerda precisa criar uma plataforma na qual ela reivindique a anulação dos efeitos do impeachment, e aí no caso nós estamos falando das reformas do Temer, da entrega do pré-sal, de tudo que foi feito até agora, basicamente. Precisa anular a Lava Jato, precisa reivindicar a anulação da Lava Jato, e isso é complexo porque isso envolve uma decisão política muito forte, que seria a libertação de todos os presos da Lava Jato, incluindo aí o Sérgio Cabral, que há uma certa unificação na ideia de que o Sérgio Cabral é um bandido, uma pessoa corrupta e tudo mais. É, e aí sim também a anulação das eleições que foram fraudulentas, né, de 2018. Mas isso só é possível, você só conseguiria, a única opção que resta como bandeira para realizar todas essas reivindicações
é a, a organização de uma Assembleia Nacional Constituinte. Só a organização de uma Assembleia Nacional Constituinte é capaz de agregar, de acumular todas as reivindicações em torno da para a solução do país. Somente uma Assembleia Nacional Constituinte. Nada mais do que isso. Não é possível realizar todas essas, essas reivindicações por meio de eleições. E se fosse possível, seria só em 2022. E aí, se você ganha uma eleição, vamos supor que o Haddad ganha a eleição, ou o Ciro Gomes ganha a eleição, precisa lidar com o Congresso, precisa lidar já com um regime político estabilizado, o que é pior ainda, né? Então você tem que, ou seja, é praticamente impossível, é praticamente inviável. A esquerda ela está ficando num beco sem saída. Ou ela cai na armadilha da direita e cumpre o papel de estabilizar o regime, né, entrando no fora Bolsonaro, ou ela se posiciona como um elemento de ruptura com o regime, de ruptura total com o regime. E isso implica em fazer o quê? Dizer para a sociedade: nós propomos a anulação da Lava Jato. A Lava Jato precisa ser totalmente anulada. Totalmente anulada. Ou seja, isso implica em dizer que todas as pessoas que foram presas, condenadas ou investigadas precisam ser anistiadas. Todas as empresas que fecharam e quebraram por conta da Lava Jato precisam ter suas dívidas perdoadas. É isso que é uma reivindicação verdadeira. Isso sim seria uma reivindicação verdadeira, uma verdadeira oposição ao regime. É você chegar e propor a anulação completa, ampla, geral e irrestrita da Operação Lava Jato. Se você defende isso, você é a favor você se torna a favor da reconstituição do regime político que foi destruído. Você é a favor da libertação das pessoas que estão presas, incluindo o Lula, ou seja, você já embutiria aí o Lula livre, né? Já estaria embutido, o Lula livre já estaria embutido nessa reivindicação. Então, a anulação completa da Lava Jato, a, a, a anulação programática do impeachment, o que seria o que deve a anulação o que eu chamo de anulação programática é o impeachment não tem como ser revertido, né? Porque ele já foi aprovado pelo Supremo, não tem como a Dilma voltar. E a Dilma voltando não seria produtivo a volta da Dilma, porque isso poderia ser uma volta fake também, porque você colocaria a Dilma de volta num contexto já destruído, sem reverter o que aconteceu. Então, a anulação do impeachment ela tem que ser programática. O que eu chamo de anulação programática do impeachment? É você pegar e elaborar uma proposta de Assembleia Nacional Constituinte pautada na anulação dos principais elementos econômicos consequentes do golpe de 16, que foi a entrega do pré-sal, o desmonte do Estado, das privatizações, o desmonte de programas sociais dos governos do PT e as reformas políticas do governo Michel Temer. Você precisaria fazer uma proposta de Assembleia Nacional Constituinte anulando todos esses pontos. Isso que nós estamos chamando de anulação programática do impeachment. Você anula as consequências do impeachment, mas você chama isso de anulação programática do impeachment, que não é uma anulação do impeachment em si, né? E aí, por fim, aí sim, para que você, e aí que entra o X da questão. A esquerda propondo isso agora, propondo uma Assembleia Nacional Constituinte agora, no momento em que a discussão é tirar o governo Bolsonaro, você
embute na ideia de tirar o governo a reconstituição de um novo regime, né? Então, a remoção de Bolsonaro e a chamada por novas eleições teria que acontecer sob a base de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A esquerda precisaria defender isso, a esquerda precisaria se posicionar e o PT precisa fazer isso, porque o PT é o núcleo da esquerda ainda. Então veja só, para concluir, dentro dessa proposta de Assembleia Nacional Constituinte, deveria acontecer o quê? Deveria acontecer algo que o governo Lula deveria ter feito, o Lula deveria ter feito e o PT da época deveria ter feito isso naquela época, que é o quê? É inserir na Constituição as conquistas do governo Lula, da inclusão social promovida pelo governo Lula. Isso deveria ter ocorrido naquela época. Isso deveria ter sido realizado, nem que fosse por meio de emendas constitucionais, né? Mas agora não é possível. Na época seria possível, por meio de emendas constitucionais, você, por exemplo, colocar o Bolsa Família na Constituição. Você criar uma espécie de lei de responsabilidade social. Olha que ideia interessante. O FHC fez a lei de responsabilidade fiscal. O governo Lula, os governos do PT poderiam ter criado uma lei de responsabilidade social, ou seja, todo governo eleito precisa cumprir com o bem-estar da população, né? E aí você cria instrumentos e parâmetros baseados em indicadores sociais, né? Veja só que interessante, que é algo que poderia ter sido feito na época. E aí você colocaria dentro dessa lei de responsabilidade social todas as conquistas aí daquela época do governo Lula, o ProUni, o Bolsa Família e tudo mais. Ou seja, você realizaria uma. Só que agora não é possível, porque o parlamento já não é o mesmo parlamento, né? E o governo não é o mesmo governo, né? E mesmo no governo Dilma, no Dilma 1, já não dava para fazer mais, porque o parlamento não era o mesmo parlamento do Lula, dos governos Lula, e o parlamento e o governo Dilma, ele foi um governo, o Dilma 1, ele foi um governo mais enfraquecido em relação ao seu respectivo parlamento da época, do que na comparação com o Lula e o seu respectivo parlamento. Então, a gente pode estar assistindo hoje o início de uma nova reação da esquerda, o que é muito positivo e muito possível. Agora, a esquerda precisa fazer essa autocrítica, o PT precisa fazer essa autocrítica e propor agora uma nova Constituição. E embutir nessa nova Constituição não só os elementos que eu comentei agora, mas também os elementos que eu comentei acerca do golpe 16, mas também os elementos que eu comentei agora. E aí eu coloco as conquistas sociais, né? Ou seja, isso seria muito interessante. Mas isso precisaria passar por um amplo processo político de repactuação da sociedade. E para isso, você tem que ter o Lula organizando isso daí, o Lula livre organizando isso. Esse seria fundamental. Enfim, então é isso. Você que assistiu aí até agora, peço que compartilhe, divulgue, deixe sua opinião, coloque. Eu acho que é importante. Nosso objetivo é chegar primeiramente num público de esquerda, né? Enfim, são pouquíssimas pessoas que veem esses vídeos. Seria interessante conseguirmos mais pessoas de esquerda que assistam os vídeos para que para que esse vídeo circule de uma forma mais lúcida no campo da esquerda, porque é extremamente fundamental que a esquerda consiga se reorganizar da forma correta, da forma, como eu falei, de ser uma verdadeira oposição. Então é isso, até a próxima.